Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Agora chegou o nosso momento todo especial, momento da Escola Bíblica Dominical. A nossa história de hoje tem como tema a história de uma moeda. Mas antes de contar a história, vamos fazer uma oração? Então feche os olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós agradecemos a Ti por esse momento tão lindo que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Oh Senhor, somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A história que eu vou contar hoje, ela se encontra no livro de Lucas 15, 8 ao 10. Você pode ler com a sua família e depois também você pode contar essa mesma história para os seus amiguinhos, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Aí sim, né? Você vai se tornar um semeador da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, tá? E vamos na nossa história. A nossa história de hoje também ela foi contada por Jesus para os seus discípulos e para a multidão que seguia Jesus. E Jesus sempre ele contava a sua história através de parábolas. Estão lembrando o que é parábola? Parábola é uma história contada de maneira simples sobre o reino de Deus. Jesus contava a história fazendo comparações. E hoje a história que eu vou ensinar, que também foi contada por Jesus, ele não fez diferente. Ele contou também fazendo comparações. E disse Jesus: uma mulher tinha 10 dracmas. Você sabe o que é dracma? É moeda. Pois é, na época de Jesus, eram as dracmas, eram as moedas que nós chamamos hoje. Não é engraçado, gente? Então, Jesus disse que essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela ficou muito triste. Mas muito triste mesmo, porque ela pensou, o que é que o meu noivo, as minhas vizinhas, as minhas amigas vão falar de mim? Elas vão dizer que eu sou uma pessoa muito relaxada, que eu não cuido das minhas coisas. E ela ficou muito preocupada com o que as pessoas iam dizer, porque essas dracmas tinham um valor sentimental muito grande, porque essas dracmas elas eram usadas no lugar da aliança. Hoje as mulheres usam a aliança, mas na época de Jesus elas usavam essas 10 dracmas como pendentes. Tá vendo aqui, ó? Elas usavam como pendente. E todo mundo que olhava para uma mulher, que via que ela estava com esses pendentes, com essas dracmas, todo mundo sabia que aquela mulher era comprometida. E ela ficou muito preocupada. E agora? Como que eu vou usar meu pendente se está faltando uma moedinha? Se está faltando uma dracma, como que eu vou usar? Naquela época, criança, as casas da época não era grande como as nossas casas hoje, não. As casas não eram bem pequenas, as casas. A janela também era pequena, quase nem entrava luz solar. Também, naquela época de Jesus, não tinha energia nas casas, não. Igual hoje a gente tem nas nossas casas, não tinha energia. As casas também da época de Jesus não tinha piso bonito como hoje tem nas nossas casas. Não tinha, não. Naquela época o piso era batido, um piso assim, um barro batido que ficava duro, sabe? E algumas pessoas usavam madeira, usavam algumas palhas no meio da casa. Aí ficava difícil para achar uma moedinha dessa, não é verdade? Mas você pensa, aquela mulher não desistiu não. Diversas dificuldades, ela não desistiu não. Sabe o que ela fez? Acendeu uma lamparina. Você sabe o que é lamparina? Lamparina é a mesma coisa de vela, aquela que quando falta energia, que a sua mamãe acende para a casa ficar clara, é lamparina, é aquela mesma coisa. Então ela acendeu aquela lamparina e a casa clareou. Aí sabe o que ela fez? Pegou uma vassoura e começou a varrer. E começou a varrer, e varreu, e varreu. Ela disse, eu vou encontrar a minha moedinha. Eu preciso encontrar. E ela varreu por todo o canto da casa dela. E ela varreu e olhava.
e olhava e procurava. Gente, ela demorou muito, muito. Mas pensa que ela desistiu? Não desistiu, não. E continuou varrendo e procurando a moedinha. Até que uma hora, encontrei a minha moeda! Encontrei a minha moeda! E ela ficou muito feliz. Sabe o que ela fez? Fez uma grande festa, convidou as amigas, as vizinhas para vir para a casa dela para comemorarem, fazer uma festa porque elas tinham encontrado aquela moeda. E todo mundo estava muito feliz porque a moeda que estava perdida agora foi encontrada. Mas o que Jesus queria dizer com a moeda perdida que foi encontrada? No Memorizando de hoje, que se encontra em Lucas 19:10, diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Mas quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. Mas quem estava perdido? Todos nós. Todos nós estávamos perdidos, como ovelha que não tem pastor. Mas um dia nós ouvimos falar de Jesus, conhecemos a palavra deles e deixamos Jesus entrar em nosso coração. Mas criança, ainda neste mundo tem muitas pessoas, mas muitas e muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não ouviu falar de Jesus ainda, que não conhece ainda a palavra de Deus. E nós, criança, precisamos levar essa palavra de Deus para essas pessoas, para que elas também, elas venham conhecer Jesus, porque elas ainda se encontram perdidas, como ovelhas sem pastor. E nós, eu, você, precisa levar essa palavra de Deus para essas pessoas. E quando elas ouvirem a palavra de Deus, e elas ouvirem, e aí elas aceitar no seu coração, se arrepender dos seus pecados, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma festa lá no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, tem uma grande festa lá no céu. Olha que lindo, né, criança? Você sabia disso? Quando a gente fala de Jesus para alguém que não conhece Jesus e ela aceita Jesus e ela se arrepende dos seus pecados, você sabia que tinha uma festa no céu? Pois tem uma festa no céu. E pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo. Falar palavrão é pecado. Falar mentira é pecado, sabia? E pegar as coisas que não são minhas e dizer que é minha. É mentira e é pecado. E tudo que é pecado, elas nos distanciam de Deus. Elas nos separam de Deus. Então, nós precisamos todos os dias a gente ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque se todo dia você lê a palavra ou você ouvir a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai crescendo em conhecimento, você vai conhecendo quem é Jesus e você vai crescendo e a sua vida vai mudando porque você está conhecendo quem é Jesus e você vai se aproximando mais de Jesus. É isso que Jesus quer para nós, é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Jesus, entendeu? Então nós precisamos levar essa palavra de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que quando nós levarmos essa palavra, tenha uma grande festa no céu, entendeu? É igual aquela mulher que tinha perdido a moeda e foi encontrada e ela fez uma festa muito grande, assim também é no céu. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, faz uma festa lá no céu por um pecador que estava perdido e foi encontrado. Entenderam a história? Então que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que vocês possam guardar essa palavra no coraçãozinho, que vocês possam transmitir essa palavra maravilhosa de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!